Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, neste 31º episódio, no ano em que celebramos os 200 anos da imigração dos povos falantes do idioma alemão para o Brasil. Nós recebemos hoje uma convidada muito especial, amiga do Instituto Matthieu Staden, Silvia Cristina Lambert-Siriani. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Silvia. Muito obrigada, agradeço o convite. É um prazer estar aqui para conversar, né, sobre esse tema que é tão caro para nós, né, e tão gostoso. Vamos lá, uma Vamos alegria lá. recebê-la. A Silvia é mestre em História Social pelo Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e doutoranda pelo Departamento de História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Professora universitária, pesquisadora, é autora de uma obra, Uma São Paulo Alemã, Vida Cotidiana dos Imigrantes Germânicos na Região da Capital, 1827-1889. Um livro, inclusive, esgotado, né, Silvia? Pois é, já há muitos anos. Muito bom, parabéns. Bom, hoje nós gostaríamos de conversar sobre a imigração alemã na cidade de São Paulo. Como eu dizia, esse ano é um ano muito especial para as relações Brasil e Alemanha, ou melhor, o Brasil e os países falantes do idioma alemão. E iniciamos o ano entrevistando o professor Dr. Martin Dreher, onde conversamos um pouco sobre a imigração dos povos falantes do idioma alemão para o Brasil, especificamente para o Rio Grande do Sul. Entrevistamos a professora Joana Bahia, com quem conversamos um pouco sobre a imigração dos povos falantes do idioma alemão para o estado do Espírito Santo. Entrevistamos a senhora Elisabeth Grebner, com quem conversamos sobre a imigração dos alemães para o estado do Rio de Janeiro, especificamente para a cidade de Petrópolis, e hoje nós conversaremos sobre a imigração alemã para o estado, especificamente a cidade de São Paulo. A contribuição foi muito grande e eu gostaria de lhe perguntar, Silvia, se você poderia contar um pouco para quem nos ouve e para quem nos assiste sobre a chegada dos primeiros alemães e as dificuldades que eles encontraram, porque parece que não foi algo muito bem planejado, Não, né? nem um pouco. Os problemas, na verdade, para a província começaram em novembro de 1827. O presidente da província ele recebeu um memorando, um ofício do governo imperial, Sim. dizendo para ele, sem especificar mais nada, que um grupo de imigrantes de origem germânica estaria chegando aqui na província, sem saber quando, sem saber como, né, e que então o presidente da província deveria alojá-los onde ele achasse melhor, formasse um núcleo colonial. Sim. Tá bom, você recebe o ofício, você fala, bom, quando? Como? Não tem data, não tem previsão. Menos de um mês depois, atracou no Porto de Santos uma galera holandesa chamada Maria, trazendo 226 germânicos. 226. De uma vez. A cidade tinha 17 mil habitantes. Puxa vida. Então, esses 226 chegaram sem que a província tivesse tido tempo de pensar em soluções, onde instalar, como lidar com essas pessoas, elas não falam português, né? E aí o problema foi criado, esses 226 indivíduos foram recolhidos pelo governo para o hospital militar, para o prédio do hospital militar, e eles ficaram alojados ali por quase 2 anos. 2 anos. É. Só que não bastaram os 226, outros começaram a chegar. Então, ao cabo de 2 anos, já eram mais de 1.000 pessoas. Para uma cidade que tinha 17 mil 17 habitantes. mil. Eu imagino o impacto disso. Não, o impacto e o impacto econômico que isso gerou, porque já que não tinha um núcleo preparado já para o assentamento desses indivíduos,
eles ficaram na cidade, eles tinham que sobreviver de alguma maneira. Não é? Então, o governo provincial estabeleceu diárias de sustento, Sim. que era, acho que, R$ 1.600 para cada adulto e R$ 800 para cada criança. Puxa. São 1.000 pessoas recebendo essas diárias. Então, como o orçamento da província era muito limitado, porque São Paulo não era rica na década de 1820, Sim. alguém ficou sem receber, né? E foram os soldados. Os soldados ficaram sem receber. Sim, os soldados ficaram sem receber os seus soldos, e aí isso, infelizmente, né, essa circunstância acabou alimentando muita oposição aqui da população local, mas inclusive dos órgãos da imprensa. Sim. Porque o jornal Farol Paulistano fez vários editoriais criticando, dizendo que era um absurdo, que os cofres públicos não tinham condições, que aquelas pessoas só estavam trazendo problemas. Sim. Então, isso começou a alimentar uma xenofobia em relação a esses indivíduos. E aí a gente sabe, todo e qualquer grupo, em qualquer situação, vai ter pessoas excelentes, vai ter pessoas boas e vai ter pessoas inadequadas, né? E aí um ou outro inadequado que se envolvia em briga, na rua, em discussão, isso acabava alimentando essa interpretação equivocada de que eles eram um problema. Só que foram 2 anos de espera até que o governo aprovou lotear umas terras devolutas que ficavam aqui na região de Santo Amaro, que tinham pertencido aos jesuítas, e dividir os lotes e sortear esses lotes. Então, o sorteio dos lotes vai acontecer por volta de julho de 1829. E aí as famílias que foram contempladas, se elas respiraram aliviadas no momento do sorteio, a hora que elas chegaram no local do núcleo, que elas perceberam qual era a circunstância, foi, eu diria, um banho de água fria. Sim. Porque simplesmente estava assim, esse pedaço é teu. Tá, cheio de Mata Atlântica. Puxa vida. Então eles tiveram que desmatar, que limpar o terreno, que fazer a semeadura, construir os alojamentos. Não tinha nada para eles ali. Então isso acabou gerando desentendimentos entre as lideranças dos colonos com o administrador do núcleo colonial. Falou, compreensível. E aí, vocês entregam isso? Vocês querem que a gente sobreviva como? E aí um outro problema que logo de cara também ficou muito nítido era que entre aqueles indivíduos existiam luteranos e existiam católicos. E eles não quiseram ficar no mesmo espaço, no mesmo lugar. Então acabou que uma parcela desses colonos ficou em Santo Amaro e os católicos foram para Itapecerica. Então essa divisão foi religiosa. Sim. Por motivos religiosos. Religiosos. Tanto que o cemitério da colônia, no fim das contas, ele acabou abarcando os 2 grupos, porque não tinha, né, um cemitério não católico aqui em São Paulo. Mas houve essa divisão que foi de viés religioso. Mas não importava se você estivesse no núcleo de Santo Amaro, aqui próximo ao Largo 13, que era o Largo do Jogo da Bola na época, ou lá mais para dentro, em Itapecerica, as condições, a precariedade das condições eram as mesmas. Inclusive, a questão de como extrair a sobrevivência daquele solo se os lotes eram irrisórios. Se a gente comparar com a colonização alemã no Rio Grande do Sul,
porque os colonos receberam lotes Sim, muito grandes exato. para o trabalho familiar, porque ali havia uma questão de povoamento da terra. Eles precisavam ocupar aquela terra Sim, por causa do confronto que havia ali com os vizinhos, né? exato. Argentina, Isso. enfim. Então havia uma necessidade de ocupação de território. Hum, Aqui no Planalto, não. hum. Né? E aí os lotes eram de 2.000 metros quadrados. 2.000 metros quadrados. Eu imagino que o espaço aqui. Exato, exato. E aí, como é que você tira o sustento de sua família? Apenas 2.000 metros quadrados. Né? Então não sobrou muita coisa para eles plantarem ali. Eles vão. Não dá para ser nada em larga escala. Então eles acabaram plantando milho, que vai bem em espaço pequeno. Sim, Alguns plantavam mandioca. sim. Quer dizer, não é nem da cultura, né, deles. Então, isso já denota um processo de assimilação que, inclusive, vai levar a um acaboclamento de uma parcela desses alemães ali. Sim. E outros, vendo o tamanho dos terrenos, começaram a criar porcos, plantar hortaliças. E isso foi muito interessante porque eles introduziram na dieta do paulistano itens que os paulistanos não comiam. Não comiam. E talvez nem conheciam. Nem conheciam, não comiam. A batatinha, né, que fazem a conserva da batatinha. A batatinha foram eles que introduziram repolhos, hortaliças em geral, rabanete. Essas coisas não eram consumidas aqui. Que interessante. E, além disso, os embutidos. Sim. Né, as salsichas, as linguiças, a carne de porco defumada, isso não era consumido aqui. E laticínios, a manteiga. Né, então, assim, a gente pegou muita coisa deles na nossa dieta, no nosso dia a dia, que a gente não tem a dimensão. Senta na mesa para comer e não para para sabe, pensar e não refletir de onde sabe. isso vem. Então, eles foram se virando com esses pequenos lotes, né? E aqueles que, porventura, não se adequaram, e vai haver casos né, evidentemente, porque tem muitos que vieram dos territórios germânicos, a região do Hunsrück, né, mas que não trabalhavam no campo. Eles tinham ofícios urbanos. Carpintaria, marcenaria, ferreiro, sapateiro. E aí, para sobreviver da roça no núcleo, foi mais difícil. Então, eles acabaram abandonando o seu ofício. Não, abandonando o núcleo. O núcleo. Abandonando o núcleo. O núcleo. E indo ou para a vila de Santo Amaro, como é o caso do Jacob Gilger, que vai montar uma padaria no Largo do Jogo da Bola, ou outros que vieram para a cidade de São Paulo. Porque Santo Amaro era uma freguesia distante, né? 32 quilômetros distante. Que naquela época. Naquela época você levava 2, 3 dias para sair de lá e chegar na Sé. Né? Então, alguns vieram para a cidade de São Paulo, para começar. Pegando esse gancho, que alguns vieram, então, para a cidade de São Paulo. Nós aqui do Instituto, este ano, em função de ser um ano comemorativo dos 200 anos da imigração dos germânicos para o Brasil, nós criamos aqui no Instituto um mapa chamado Uma São Paulo Alemã, e este mapa ele apresenta 32 pontos de interesse da cidade de São Paulo que tenham algum vínculo direto ou indireto com a imigração alemã para a nossa cidade. E é surpreendente, esse mapa realmente é muito interessante, disponível no site agendaalemã.org.br, que é um hot site que foi criado especificamente para esse ano, com o objetivo de hospedar todos os eventos alusivos ao bicentenário. Então esse mapa está lá disponível eletronicamente, virtualmente, mas por que eu estou falando do mapa neste momento, Silvia? Porque
Muitos arquitetos e engenheiros alemães Sim. também vieram para a cidade. Você dizia que muitos deles tinham um ofício, o Uhum. domínio de um ofício, isso talvez era característico deles, aprender um ofício, o carpinteiro, o marceneiro, o tecelão. Mas muitos arquitetos e engenheiros alemães vieram também para a cidade, como Carlos Bresser, Victor Notmann, Frederico Glätte, Alberto Kuhlmann, Sim. Carlos Rath, entre outros. Na sua opinião, qual foi a importância deles para o planejamento e a urbanização da cidade de São Paulo? Eles foram fundamentais, fundamentais. Toda a questão, e aí eu destaco dois, Sim, né? O Bresser sim. e o Rath. Uhum. Eles se dedicaram à questão do abastecimento de água na cidade. A cidade ela tinha um problema muito grave de abastecimento de água, porque assim, as pessoas que não tinham condições, casas com quintais, elas não tinham poços. Sim, E não existia torneira, né, sim, sim, sim. água encanada. Uhum. Então o abastecimento ele era feito nos chafarizes, Ah, nas exato. praças, Sim. né? Muitos desses chafarizes, principalmente os da área central, e essa vai ser uma briga de anos do Carlos Rath com a municipalidade, Sim, porque a água dos chafarizes vinha contaminada. veja só. Por quê? Existia um tanque de abastecimento Sim, chamado Tanque do Reuno, sim, que ficava hoje onde é a Bela Vista, na sim, rua para baixo ali da rua Humaitá. sim. E aí daquele tanque iam as águas que abasteciam os chafarizes do Piques, né, de outras áreas ali do centro. Só que qual era o problema? Logo acima do tanque ficava o matadouro municipal, Meu Deus. na rua Humaitá. Eu imagino o que acontecia com esse tanque. Não, e aí jogavam carcaça de gado, sangue que escorria do abate, era um verdadeiro show de horrores. Eu imagino a qualidade da água que chegava aqui embaixo. Não é? Eu não gosto nem de pensar. E aí essa briga, ela passou, não só o Carlos Ratti, ela perpassou Sim. anos, Uhum, décadas, né? uhum, Ela vai ser resolvida, em alguma medida, com o Carlos Ratti fazendo obras de encanamento de água sim, para a área central, isso na década de 1860, por aí. sim. Depois, na década de 1880, o Alberto Kuhlmann Uhum, consegue tirar o matadouro da rua Humaitá e levar para a rua Rio Grande, na Vila Mariana, sim, onde hoje funciona a Cinemateca sim, Brasileira. sim. Né? O prédio Sim, está lá, é tombado, inclusive. Então, isso resolveu esse problema de salubridade. sim. Uhum, Mas haviam outros problemas de salubridade na cidade que foram resolvidos por alemães. uhum, As enchentes na várzea do rio Tamanduateí, sim. que empoçava água, aí juntava mosquito, Uhum. vinham as epidemias. Quem resolveu esse problema foi o Bresser. Carlos Bresser. O Bresser, que era de fato engenheiro de formação, ele não Sim, era. Porque muitos eram mestres de obra, sim. né? Uhum, O Bresser não, ele era engenheiro de engenheiro. Uhum, formação. E aí o Bresser ele projetou toda a obra de retificação uhum, do Tamanduateí na época uhum. e aterrar a margem que é ali a região da 25 de Sim, março, sim. do Parque Dom Pedro. Essa foi uma obra do Bresser Uhum, que nos foi legada. sim, E depois, novamente, o Carlos Rath, numa outra questão que envolve saúde pública, sim. é a questão dos cemitérios. Né? Na década de 1850, 1858, por aí, houve uma epidemia de varíola Sim. na cidade. Uhum, E a cidade tinha, na época, dois cemitérios, praticamente. O cemitério da Luz, sim. ali onde fica o batalhão Tobias de Aguiar, e o cemitério da Glória, que era conhecido como o cemitério dos Aflitos, Uhum, que ficava no bairro da Liberdade, ali onde é a Rua da Glória, sim.
e que era usado para enterrar pobres, indigentes, escravos, né? Os ricos de São Paulo e os remediados iam para a luz. Só que qual é a situação? A cidade, em 1858, ela já havia crescido. Sim. Então, esses cemitérios eles já estavam dentro da área urbana. Eles não estavam mais afastados. Sim. E no caso, fundamentalmente, do cemitério dos aflitos, muitos eram enterrados em valas. Uhum. Aí você enterra um morto por varíola numa vala com terra, os cachorros vinham. Meu Deus. E aí isso fez a epidemia assim, explodir exponencialmente, Sim. né? Sim. E aí o que acabou acontecendo é que, para resolver né, esse problema, a Marquesa de Santos doou um terreno. Uhum. Falar que isso é afastado do centro hoje, né, soa até engraçado. Você fala, os Altos da Consolação, né? A Avenida da Consolação Sim. já é praticamente o centro, quase. né? Mas ali nos Altos da Consolação, ela doou um terreno para a construção de um cemitério. Que hoje é o cemitério da Consolação. Da Consolação. E aí ela impôs uma condição, que deveria haver, dentro da distribuição do cemitério, um cemitério específico para os não católicos de São Paulo. Veja só. O que era um desafio para eles desde a chegada ao Desde Brasil. a chegada. O Brasil, um país predominantemente católico, eles católicos, mas muitos luteranos também. E a própria legislação, né? Sim. A legislação não, ela permitia a liberdade de culto, mas ela não permitia que você tornasse público esse culto. Sim. Então, as igrejas luteranas não podiam ter aparência de igreja. Né? No caso dos judeus, as sinagogas não podiam ter aparência de sinagoga. Tinha que ser uma fachada comum. Sim. E aí havia o problema de que, como os cemitérios eram geridos pela Igreja Católica, a exemplo do Júlio Frank lá na São Francisco, conversaremos, né, sobre ele. Eles não tinham lugar. Sim. E aí a Marquesa falou, tem que haver um espaço para os não católicos. Sim. E aí então quem idealizou toda a fachada, aquela fachada de granito, a divisão das alamedas, a Capela Ardente no meio, foi o Carlos Rath. Foi Carlos Rath. Puxa, todo o projeto ali né, vamos dizer, urbanização, entre aspas, do interior do cemitério, então a divisão dos lotes, das alamedas, tudo, né, as alamedas saindo da Capela Ardente, é uma obra do Carlos Rath. Interessante. Puxa, incrível a contribuição dos arquitetos, engenheiros. Poderíamos aqui ficar horas e horas conversando sobre esse tema, mas Silvia, não foram apenas os arquitetos e engenheiros. São Paulo até hoje é a maior cidade alemã industrial fora da Alemanha. Sim. Mas são indústrias que não nasceram ontem, ou seja, no século XIX já nós tivemos muitas indústrias alemãs em São Paulo, como as cervejarias Guanabara, Bavária, Antártica, Brahma, Germânia. Além das cervejarias, quais foram as outras indústrias de origem alemã na cidade de São Paulo? Sabemos que muitas fundições também eram de origem alemã, fábricas de chapéus. São fundamentalmente essas, né? Havia uma fundição enorme do Georg Hund, que ficava ali onde hoje é o Teatro Municipal. Então era uma fundição. Uma fundição onde era municipal, um negócio enorme ali e encravado na área central, né? Acho que a maior fábrica de chapéus do país era também aqui, né? Era do João Adolfo Schritzmaier. O Schritzmaier, que foi o grande concorrente na época da família Birrenbach, que também tinha uma fábrica de chapéus ali na região do Piques, no centro, né? Ali hoje é em Anhangabaú. E o Schritzmaier, por que ele acabou engolindo a concorrência? Porque ele foi um imigrante que chegou aqui com capitais. Não é? Então, ele investiu num maquinário
alemão, todo moderno, Uhum. o que havia de mais moderno na Na época, época. e ele chegou a empregar 120 Puxa vida. operários. Ou seja, máquinas modernas e 120 funcionários. 120 Imagina a produção funcionários. dele. Bom, tanto a fábrica dele se celebrizou que a princesa Isabel era uma das clientes preferenciais. Veja só. Ela comprava os seus chapéus dos Schritzmeier. Então, assim, fábrica de chapéus. Ali, para a região da Zona Leste, o Bresser, ele teve uma... Daí não dá propriamente para dizer que era uma indústria, mas ele tinha uma produção de licores. 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 Mas quem realmente investiu industrialmente em produção de vinho e licor foram a família Christoffel, Sim, a família Boehmer sim, e os Christoffel na Zona Leste. sim. E aí as cervejarias. E aí, assim, além dessas cervejarias que se tornaram grandes, Sim. né, com o Stupakoff e o Zé Renner com a Antártica, Uhum. havia uma fábrica de cerveja muito anterior a essas, Uhum. na Avenida Liberdade, Puxa vida. família Haib, do Haib, ja. Joseph Haib. Ja. E era para a época e para o tamanho da cidade, isso década de 1840, 50, era uma fábrica grande. Sim. Né? Então, assim, eles estão em vários setores, segmentos. Uhum. Mas não só da indústria. No comércio eles eram muito fortes também, Nossa, né? Na cidade de São Paulo. É impressionante, porque quando a gente chega na década de 1860, os alemães eles representavam um pouco mais de 10% da população da cidade. Uhum. Tá? Um censo ali por volta de 1860 fala São Paulo tinha 30 mil habitantes e tinha vivendo na cidade, isso não computa o núcleo aqui em Sim. volta, né, do Santo Amaro, 3.500. Então isso dá mais de 10%. Mais de 10%, né? Com certeza. E qualquer setor que você imaginar tinha um alemão trabalhando. Armazéns de secos e molhados, armarinhos, padarias, alfaiatarias, sapatarias, relojoarias. Era impressionante quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, que eu comecei a ver os inventários. Sim. Eu falava, gente, não existe uma única rua dentro do triângulo histórico da cidade que não tenha um comerciante alemão estabelecido. Alguns vão crescer de fato, né? A família, o Daniel Bamberg com a relojoaria, o Wettige também com relojoaria, mas eu acho que desses comerciantes e prestadores de serviço, as pessoas nunca lembram de um que também foi fundamental, inclusive para a saúde pública aqui na cidade, que foi o Gustav Schaumann. Schaumann. Uhum. Porque ele fundou ele também veio da Alemanha para cá com algum capital. E ele, farmacêutico de formação, criou uma farmácia na rua São Bento, e a matriz ficou ali até o início dos anos 2000, que era a Botica Alveado Douro, de manipulação de medicamentos. E ela se tornou uma instituição. Né? É uma pena que não exista mais, mas ela durou mais de 100 anos, ela durou 150 anos. Né? Foi passando ali, passou dele para o filho, aí o filho acabou vendendo para uma família portuguesa. Mas o Schaumann, ele manipulava os medicamentos para as tropas que iam para os quartéis. E quando houve surtos epidêmicos na cidade, o Schaumann fornecia os medicamentos gratuitamente. Puxa, muito generoso. E aí ele tinha a parceria de 2 médicos alemães também, Dr. Federico Borgoff e Matthias Lachs, que trabalhavam para
setor de saúde pública, nas campanhas nas tentativas, né, de imunização de varíola, porque Sim. eram tentativas, as pessoas não queriam, Sim. mas no tratamento desses doentes, também gratuitamente. Gratuitamente. Então, assim, muito se deve, né, à atuação dessas pessoas, porque aqui se tornou o lar Sim, deles. sim, Né? sim. Por mais que tenha aquele sentimento, né, Heimat, né, que fala Heimat, exatamente. da pátria ancestral, eles estão aqui, então eles Exato. precisam fazer daqui o seu espaço, O seu novo o lar. seu novo lar. O seu novo lar. E eles, eu acho que eles se deram muito bem, vou falar. Não tenho dúvida disso. Eu também, Não tenho dúvida disso. eles se Eu deram. complemento nessa fala sua de que eles se deram muito bem, porque o objetivo deles era justamente, ao chegarem, a importância e a necessidade até da construção do cemitério, Uhum. a igreja e a escola, Schule muss sein. E se nós estamos hoje aqui no Instituto Márcio Staden, que fica em uma das unidades do Colégio Visconde de Porto Seguro, colégio de origem alemã, que foi fundado em 1878 por famílias alemãs, nós podemos dizer que essa história deles realmente é uma história que muito contribuiu, mas que continua contribuindo para o nosso desenvolvimento. Eu cito o Colégio Visconde de Porto Seguro, por ser o mantenedor, a Fundação Visconde de Porto Seguro, por ser a mantenedora do Instituto Márcio Staden, mas nós enxergamos no colégio que hoje essa escola internacional de raízes alemãs que se abriu para o mundo, preparando jovens, Sim. 90, 95, 100, mais de 100 jovens por ano, que se interessam pela Alemanha, por uma formação superior na Alemanha, sim, e quem sabe no futuro até isso tenha acontecido por um retorno para o seu país de origem, que é o Brasil, justamente para continuarem contribuindo com o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Sim. Então, eu já usei essa frase em alguns episódios aqui do nosso programa. A química entre o Brasil e a Alemanha é uma química, sim, que funciona muito bem, muito bem. Eles têm muito a nos oferecer e nós temos muito a oferecer para eles. E quando há uma consciência de que essa química é uma química que pode ser perfeita, sim, eu entendo que o Colégio Porto Seguro e o próprio Instituto Márcio Staden são um exemplo disso, de que talvez hoje o aluno do colégio não é mais o filho do imigrante alemão ou do expatriado alemão, mas nós temos hoje famílias, não só brasileiras, mas de várias nacionalidades, que se interessam realmente por uma formação onde princípios e valores estão acima de tudo. Sim. E isso é praticado na instituição há 146 anos. Então, é uma química realmente perfeita, que funciona muito bem. Mas, Silvia, nós poderíamos ficar aqui horas conversando sobre um tema tão interessante, mas eu preciso voltar ao mapa. Eu preciso voltar ao mapa da cidade de São Paulo, uma São Paulo alemã. Convido realmente a todos a conhecerem esse mapa no site agendaalemã.org.br. Ali está o mapa da cidade de São Paulo, mostrando os pontos de interesse. E neste mapa nós temos, por exemplo, o Viaduto do Chá e o obelisco do Piques, no Largo da Memória. Você poderia explicar um pouco para quem nos ouve, para quem nos assiste, a história dessas duas atrações e o vínculo que elas têm com os alemães? Sim. Bom, o Viaduto do Chá, na verdade, o vínculo que ele tem com os alemães, ele é mais tênue, tá? Porque o engenheiro que idealizou o viaduto para facilitar, né, o transitar de um lado do Vale do Anhangabaú para o outro, tá? Porque era problemático atravessar a várzea do rio, ele era um francês. Uhum. Tá? Mas o projeto ele foi todo estabelecido, as nossas fundições aqui, por melhor que pudesse ser a família Hund, não dariam conta. Então, toda a parte de ferragem estrutural do viaduto
veio importada naquela época da Alemanha, de Da Alemanha. fundições alemãs. Uhum. Infelizmente, essa estrutura não é mais a original, a que Sim. temos hoje, Uhum. né, ele foi totalmente remodelado, mas o viaduto original, ele era inteiro de ferragens alemãs. Alemãs. Uhum. A questão do PIX, né? O que é o PIX? O PIX, ele era formava-se uma espécie de triângulo no relevo, porque é um morro Sim. ali, né? E aí esse morro fazia uma espécie de triângulo natural que tinha uma bica. E aí a municipalidade, bem lá, década de 1820, 1830, decidiu montar um chafariz de fato naquela bica. Sim. Tá? E criar um monumento ali, né, por isso a ladeira da memória, né, enfim, tem um obelisco, né, que é a escultura, que era para enaltecer a memória dos grandes governantes da cidade. Então, o Bernardo Lorena, o Horta, os governantes de décadas anteriores. Então, por isso que as pessoas falam, Largo da Memória, mas por quê? Né? A Sim. ideia era essa. O Roberto Pompeu, que escreveu Sim. sobre São Paulo, Sim. ele chega a falar no livro dele, quando eu li isso eu dei muita risada, que ele fala, é o primeiro grande monumento da cidade, é o mais antigo e o mais inútil. O mais inútil. Porque ele não tinha uma função muito de fato. clara, né? Mas quem projetou o obelisco e a forma como seria urbanizado o Largo da Memória foi um engenheiro militar alemão chamado Daniel Pedro Müller. Tá? Então, o obelisco que está lá, ainda de pé, todo aquele projeto ali é do Daniel Pedro Müller. Sim. E ali era uma região muito concorrida, porque por ali vinham os tropeiros que entravam na cidade. Sim. E aí eles paravam ali para as tropas de mulas descansarem, beberem água, e aí eles se abasteciam de água para seguir viagem. Sim. Então era uma região muito movimentada e precisava urbanizar e precisava dar uma aparência para aquela bica, né, um pouco mais digna. E aí então foi contratado esse engenheiro militar alemão, o Daniel Pedro Müller. Puxa, que interessante, que interessante. Foi muito bom recebê-la no Instituto hoje. Poxa, para conversarmos um pouco sobre a vinda dos alemães para a cidade de São Paulo. Lhe confesso que nos próximos dias tirarei alguns dias de férias para dar uma descansada e o livro vai comigo. Que bom! Uma São Paulo alemã, vida cotidiana dos imigrantes germânicos na região da capital. Até porque eu sou filho de mãe austríaca, pai de descendente de pais alemães, mas nasci no Rio de Janeiro e fui criado em Petrópolis. Então, mas Petrópolis é uma delícia, né? Eu lhe confesso que a cidade é uma delícia, mas eu levo o seu livro para me aprofundar ainda mais sobre a presença e a influência alemã na cidade de São Paulo. Eu gostaria de lhe parabenizar, não apenas pelo livro, Silvia, mas por todo o trabalho, toda a pesquisa que você tem feito ao longo de tantos anos sobre um tema tão fascinante. Sim. E para quem tiver curiosidade e conhecer, nós conversamos sobre 2 pontos. Quem quiser conhecer os demais pontos de interesse alemães na cidade de São Paulo, e realmente são pontos de interesse surpreendentes, que nem eu sabia que havia por ali uma influência alemã, sem falarmos, além de museus, mas das escolas, dos clubes e de outras agremiações, cemitérios, igrejas. A influência realmente foi e continua sendo
muito, muito grande e nós temos certeza que também no futuro, o nosso programa se chama Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. E nós temos certeza de que o futuro das relações entre os nossos países é um futuro muito promissor. Sim, Nesse sim. sentido, eu lhe agradeço imensamente, lhe parabenizo Ele pela profundidade e o detalhe das informações que você trouxe hoje para quem nos assistiu, para quem nos ouviu em nosso podcast aqui do Instituto. E até uma próxima, se Deus quiser. Seja sempre Muito, bem-vindo ao nosso Instituto. muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.